Mistérios científicos racionais. Vamos lá, turma. Boa noite a todas e a todos. Continuando com os nossos estudos sobre a obra Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Hoje nós vamos passar para o segundo capítulo, capítulo de título Família. Emmanuel escolhe a questão de número, o item 8, do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer o embasamento das suas reflexões em torno da família. A gente percebe já de início, quer falar, Antônio Carlos? Rose, só um detalhe. Você havia dito que ia pegar uma parte que ficou faltando aqui, ó. Sexo, espírito de vida, no quesito a como, com quem e quando. Ah, meu amigo, muito obrigada, viu? Isso mesmo, obrigada pela lembrança, valeu. Eu vou encaixar esse comentário dentro aqui da família, tá? O como, com quem, para que se utilizam de semelhantes recursos. Valeu demais. Olha, Emmanuel, ele mostra para a gente, nessa obra Vida e Sexo também, as demais, mas essa obra Vida e Sexo também, o Emmanuel tem uma série de obras que são comentários da codificação. Não sei se vocês sabiam disso. Tem, por exemplo, o livro Justiça Divina, que são explicações, são comentários sobre o livro Céu e Inferno. Tem sobre o livro dos Espíritos, que é a Religião dos Espíritos, e das demais também. Eu não vou lembrar de todos agora, mas das demais também. É uma série de livros que o Emmanuel comenta as obras da codificação, e a gente vai perceber, principalmente nessa obra Vida e Sexo, que é o objeto da nossa pesquisa e da nossa reflexão agora, que o Emmanuel, ele é aquele que está muito bem ancorado na codificação. Ele sempre pega aí as questões do Livro dos Espíritos, as questões do Evangelho segundo o Espiritismo, para servir de referência para ele desenvolver um pensamento e uma reflexão em torno dos assuntos, em torno dos temas. E aí, ele pega exatamente o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O item 8. Ele diz, aliás, os espíritos, né? Kardec, o professor Allan Kardec diz, após duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, por meio das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. O que o Emmanuel faz questão de enfatizar através desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele vai falar para a gente sobre família e parentela, que é o termo que ele usa em um outro momento. O família e parentela, que ele explica isso, ele tem esse termo, numa obra chamada Caminho, Verdade e Vida, que são comentários dos evangelhos. Então, ele pega um trecho do evangelho para explicar que dentro da nossa família existem aqueles que estão vinculados a nós por afetos, por um laço ali de uma conexão, de uma amizade anterior. São aquelas pessoas que a gente tem uma relação mais fluida com elas, as pessoas que a gente tem mais tranquilidade na convivência, aquela sintonia, as pessoas se entendem, se a família é espiritual. Que o Emmanuel vai dizer para a gente, né, que essas famílias, esses indivíduos possuem um passado, uma conexão anterior. A parentela já são aqueles indivíduos da nossa família consanguínea, no qual nós estamos apenas ligados pelo sangue, pelos laços corporais. E o Emmanuel vai dizer que
Se você tem apenas uma ligação com uma pessoa e a única coisa que os prende é o compromisso que nós temos relacionados ao sangue, à vinculação corporal, porque se vocês pararem para prestar atenção, a família é uma didática da vida para fazer com que a gente se comprometa com aquele grupo. Nós reencarnamos juntos dentro de um plano coletivo, de um pequeno coletivo, exatamente para um cuidar do outro. É o que acontece? Nem sempre. Nem sempre. Ah, mas é uma luta, às vezes, para cuidar do pai e da mãe. Não é? Não é uma luta? É uma luta, às vezes, para cuidar do pai e da mãe. Será que existe preocupação com o irmão? Ah, mas tá adulto, cada um cuida da sua vida. Não, mas existe um motivo pelo qual nós estamos vinculados, conectados, ainda que seja apenas pelos laços consanguíneos. Existe uma responsabilidade daquele grupo. O que a Emmanuel vai dizer? Quando fica apenas, o motivo é apenas o componente consanguíneo, e eu estou falando na lição Família e Parentela da obra Caminho, Verdade e Vida, que são comentários do Emmanuel, tá, gente? Estão me fazendo entender que é um desdobramento que ele faz dessa análise aqui de família espiritual e família corporal. A parentela é família corporal. Nem sempre passa a existir entre aqueles espíritos afinidade, amizade, companheirismo, sintonia. Às vezes desencarnou, cada um vai para o seu lado, pronto, acabou o laço. Por quê? Porque o laço era apenas corporal. Quando aquele espírito vai para além disso, cria-se uma amizade, uma preocupação, um cuida do outro, que é um dever nosso social. Existe uma lei que impera sobre nós, que é a lei da interdependência. Nós precisamos das pessoas, as pessoas precisam de nós. O indivíduo, quando vira e diz assim, por que eu não dependo de você? Talvez seja ainda. Porque, no fundo, dentro do contexto, tá, gente? Dentro da conotação de orgulho, quando a pessoa acha que não precisa de ninguém. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, às vezes, o que acontece? A gente passa por cima de algo que é importantíssimo. A lei da interdependência. Eu preciso dos outros, os outros precisam de mim. Isso me torna humilde. Isso me faz ter os pés no chão. Isso faz com que eu compreenda a nossa fragilidade diante da vida. Porque gente, vocês querem saber que Sete Lagoas está tendo tremores? Tremores de terra, não tá? Mais de 28 que teve. O Brasil está tendo tremores de terra em vários pontos. Nós não sabemos o que é tremor de terra, não tem nem estrutura para isso. É grau leve, mas você olha a janela, treme. Sabe? Então, isso fala sobre nós, fala sobre a fragilidade humana, porque se der um vento a mais, nós estamos vendo aqui venda novas temporais. Ontem desencarnou 2 pessoas arrastadas pela enxurrada. E uma família, uma mãezinha com 2 crianças foram salvas por pessoas desconhecidas. Pergunto eu, vale a pena encher o coração de orgulho e dizer não preciso de ninguém? Precisa. Nós precisamos das pessoas. Então, às vezes, eu vi a mãezinha dizendo assim, feliz, um sorrisão desse tamanho, que a criancinha dela, bebê, tinha sido resgatada. Bebê não, menininha. Você já pensou que se olhar, você vê sua filha sendo arrastada por enxurrada? O filho dela, um menino ou uma menininha. Agradeceu, foram pessoas que eu nunca vi salvar. A minha vida é a vida dos meus filhos. Pergunto eu, isso aí não é uma conquista de uma família que vai para além? Para o resto da vida, essa mãe vai ser grata a essas pessoas. Quem sabe um dia eles não se reencontrarão no mundo espiritual, ela vai bater o olho e vai dizer, nossa, essas pessoas salvaram. Isso muda o coração de uma pessoa, muda a perspectiva da pessoa sobre a vida. Se cada um compreende isso do ponto de vista da família, a gente cuida mais dos nossos. O Paulo diz assim, em uma das suas cartas, a caridade começa no lar. Ele não está falando dentro da casa da gente, não. Eu moro sozinha com 2 cachorros e um gato. Ele está falando da família. Ele está dizendo, a caridade começa na família. São os nossos sobrinhos que às vezes a gente
às vezes, toma a frente ali para um papel de mãe, um papel de pai, né? É um irmão que às vezes precisa de uma palavra amiga, É isso, é o cuidado entre a família. Por quê? Porque esse cuidado na família, que pode ser espiritual ou corporal, entendeu? Podem ser pessoas que falam, mas não tem afinidade nenhuma. Mas Deus colocou junto. A vida colocou junto. E colocou junto para a gente conquistar aqueles corações. E aí o Emmanuel fala assim, olha, por que existe a família? Por que existe a parentela? A família são aqueles espíritos amigos do passado, e a parentela é aqueles espíritos que, assim, às vezes não tem muita sintonia, não, mas ele fala que o importante é a gente transformar a parentela em família. Me fiz entender? Porque geralmente qualquer tendência, a gente se conecta aos parceiros, não é? A gente se conecta àqueles que a gente tem uma facilidade de lidar e, tipo assim, deixa de lado aqueles que a gente acha que pensa diferente de nós, mas as pessoas têm direito de pensar diferente. Que bom. A gente aprende a lidar com a adversidade. Dentro desse contexto, quando o Emmanuel diz para a gente que é importante que a gente converta a nossa parentela em família, é importante que a gente conquiste essa família corporal a uma família espiritual, ele já dá uma percepção diferente de família para a gente. Não é à toa que o Emmanuel coloca como segundo capítulo o tema família, e ele começa dizendo que existe família espiritual e família corporal. E ele diz, a família espiritual, os laços, quanto mais puro o espírito vai ficando, mais perdura essa conexão entre essas almas. Então, qual que é o nosso objetivo? Converter aqueles de nossa convivência, e principalmente aqueles da nossa própria família, em uma família espiritual. Não interessa se a pessoa... Vou dar um exemplo periférico, assim. Periférico, eu tenho que tirar essa palavra do meu... Vou dar um exemplo vulgar, comum, bobo, chulo. Mas o meu irmão torce para o Atlético e o meu time do coração é o Cruzeiro. Pois é, talvez essa diferençazinha aí seja uma oportunidade grandiosa de exercício para você abraçar seu irmão com a camisa do Galo, você com a camisa do Cruzeiro, e aprender dentro de casa a enxergar as diferenças e a respeitar a posição de cada um. Isso é sabedoria infinita de Deus. Tanto que é uma outra questão também que vai ser colocada no livro Vida e Sexo, que o laço da família nos humaniza e é um sinal, o casamento ele é um sinal de progresso humano. Por quê? Porque é compromisso entre duas individualidades. Tá? Kardec pergunta assim, a união permanente de dois seres é contrária à lei da natureza? Disseram não, é um avanço na marcha da humanidade. Que eu passo a ter compromisso com a pessoa. Né? Então, eu vou ter um cuidado de como que eu me comporto, qual que é a minha atitude. É mais ou menos assim, você ama tanta pessoa, você fala assim, nossa, fulano merece um comportamento melhor meu, da minha parte. E aí você se esforça para isso, sabe? E aí você cuida da pessoa de todas as maneiras, assim, que você pode, porque você compreende o quanto é importante a união, a parceria, a conexão entre as individualidades. O Emmanuel vai trazer para a gente um conceito de família diferente, gente. Diferente, não é grande família, não. É um conceito de família diferente. Ele quer que a gente a gente projete nossa percepção e nosso ideal para o alvo. Qual que é o alvo? Uma sintonia entre as almas, a responsabilidade entre o grupo, e por aí vai. Me fiz entender até agora? Só um vozinho rasante aí de 17 minutinhos para a gente entender a grandeza do tema, tá? Um tema doutrinário, com desdobramento doutrinário. Ele está apontando para Kardec, para dizer, olha, em Kardec nós temos a explicação de todas as nossas problemáticas a respeito da família. Então, é só a gente estudar. Ok? Passando, então, Emmanuel diz, de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função, olha aqui, educadora e regenerativa, a constituição da família. Qual que é o papel da família? Qual que é a função da família?
função de educar e regenerar o ser. Ele está falando da sua, tá, gente? Porque senão a pessoa vai pensar só se for a família do Emmanuel, a família de Sheila, a família de Joseph Gleber, a família de Palminha. Não, ele está falando da sua família, da família. Não é a família de espírito puro, não. Ele está falando da família. A família como ela é. A gente aprende. Se a gente não aprendeu ainda, é importante entender isso. A gente já tem que aprender a lidar com as diferenças. Fulano é aquele clima, eu gosto do fulano. Gente, que é uma prova maior. Às vezes você sabe que a pessoa, assim, você fala assim, não, fulano, ele deixa a desejar quanto a caráter, né? Fulano, Beltrano, fala... Você fala mal da pessoa. Você destaca as diferenças do indivíduo, as dificuldades dele, mas vai alguém falar mal que você vê. O que acontece? A pessoa toma partido. Fala, opa, não fala mal do fulano, não. Por quê? Sangue do meu sangue. Pode observar, existem pessoas que a gente tem dificuldade, mas você ama. Você fala, fulano é cri-cri, o caráter é duvidoso, porém, você gosta, você ama a pessoa. Não é bacana isso? Agora, tá. Então quer dizer que todo mundo que tem família vai aprender? Não, tem gente que não tem nem consciência de que a família tem o seu caráter educativo. Tem gente que só faz terapia para colocar a culpa de pai e mãe. Tem gente que transfere toda a responsabilidade, fala, tá vendo? Não tô tendo paz nessa casa. Olha fulano, olha Beltrano, olha Bananá. A função da família é educadora e regeneradora. Eu vou me reeducar ou me regenerar se eu tiver consciência do papel da família. Travou? Não. Não, né? Se eu tiver consciência e da importância da família para mim, da minha família. Uma vez perguntaram para o Chico, mas Chico, será que eu nasci na família certa? Será que eu estou na família certa? O Chico respondeu, na certa não sei, mas na errada eu garanto que você não está. Porque às vezes a pessoa fica na dúvida. Mas será? Será que eles não jogaram, embaralharam lá, jogaram e me colocaram nessa família aqui e tal? Não, tem todo um planejamento. De dezenas de anos. Para que aqueles espíritos se reúnam. E a probabilidade desse grupinho se reunir de novo nesse formato é quase que zero. Fala comigo, Ellen. Sem falar quando a gente escolhe, né, Rose? Quando a gente pede para vir e implora para estar ali no meio, às vezes. Todo mundo, geralmente é assim. Todo mundo. No livro 50 anos depois, tem um final, assim, eu não vou nem contar o livro, né? Mas é importante que vocês leiam o livro. O final do livro 50 anos depois, quem passou super bem, mega super bem, quem chegou como completista no mundo espiritual, como espírito consciente, que arcou com as suas responsabilidades e tudo, pode escolher. Mas os falidos imploram a companhia daqueles que... Porque o nosso progresso é em grupo, é coletivo. Sabe? Se a gente chega no mundo, vamos imaginar que a gente chega numa esfera superior aí, uma colônia superior. Primeira coisa que o nosso benfeitor espiritual vai perguntar para a gente. Vai falar assim, Romildinha, cadê os seus? Cadê os seus parentes, seus seres amados? Aí a Romildinha vai olhar e fala, esse cara lá atrás. Pois é, então você vai lá. Você volta lá para você ajudar eles, para que eles venham junto com você. Isso não é lindo? Isso é um pequeno laboratório daquela colocação de Jesus, quando ele diz, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. A nossa visão tinha que ser assim também. Dizer, sabe quando aquela mãe, você pega aquela mãezinha lá, que tem o filho, que o filho é terrível, terrível, terrível. E todo mundo conhece o menino, que já foi preso não sei quantas vezes, é o usuário de droga pesada, comete crime um atrás do outro, e terrível, perverso.
A mãe não desiste nunca. Eu conheci uma pessoa, conheci não, conheço, pessoa maravilhosa, maravilhosa. O nome dela é Margarida. Ela conheceu um menino em situação de rua, menino, pré-adolescente. Tomou um amor por esse menino, pegou esse menino, levou para casa, adotou esse menino. O menino era usuário de crack, porque a mãe, ele cresceu usando droga com a mãe. Ô, gente, ela enfrentou uma luta com esse menino até ele desencarnar. Foi preso não sei quantas vezes, a gente naquela luta, eu conversava com ela, falava, não, mas você tem um coração maravilhoso. Ela não desistia dele, ele voltava para casa, a gente internou ele no André Luiz, fizemos de tudo, o menino saiu, foi para a cadeia várias vezes, depois saiu, até que um dia... Uma coisa é quando é uma mãe biológica, não desiste do filho, a mãe dele já tinha morrido, ó, ele sozinho no mundão. Ela adotou ele é um pré-adolescente usuário de crack. Quem explica esse amor, gente? E sofreu, pensa uma pessoa que sofreu. Porque quando um usuário da crise de abstinência, ele até mata, se deixar. Ele rouba o que tiver, é terrível, é terrível. Sabe? Essa mãe ganhou essa alma. O resto da vida ele será grato por ela. Ah, mas ele morreu no crime, mas ele morreu usuário. Não interessa. Ela foi a única pessoa que se preocupou com ele, que levava ele para casa, dava banho quente nele, conversava com ele, abraçava ele nos momentos de crise, entende? Isso fica para o espírito. Isso fica. Isso é família espiritual. E aí eu vi o sofrimento dela, né? E o povo da casa espírita dizia que você tá doida, larga esse menino pra lá. Eu falava, ignora. Não houve esse bando, não, ignora. Porque a tal o indivíduo não consegue amar do nível do outro, a tendência é que o outro desça. E eu tenho uma raiva de povo que fica dando conselho, não sabe nada da vida deles, mas fica dando conselho pro outro. Por isso que eu tenho tanta antipatia de conselho. E ficou com ele até o final. Eu falei, minha filha, você ganhou sua reencarnação. Né? Uma pessoa de um coração extraordinário, maravilhoso. Detalhe, não casou, não teve filho. É o que eu estava falando hoje na palestra do Leia lá. A mulher não precisa ter filho biológico para ser mãe. Não precisa. Ela é de natureza mãe. Lembra da irmã Dulce, quando viu aquele menino? Quem nunca assistiu o filme da irmã Dulce aí, gente? Aproveita o carnaval. Folia com a irmã Dulce, anota aí. Vai assistir o filme da irmã Dulce, que é de chorar horrores. Pega logo um daqueles guardanapos, um rodo daqueles guardanapos, que a gente chora horrores. A irmã Dulce foi mãe. Vocês não sabiam, não? Uma freira mãe. E pegou o menino na sarjeta. Mesma coisa, mesmo caso. E aí tem gente que pensa que espírito superior é o outro. Não, a Margarida é minha amiga. Conheço ela, ser humano comum. E fez o mesmo com que irmã Dulce fez. E a irmã Dulce converteu o coração daquele menino. No filme conta. É lindo. Isso é para mostrar para a gente o que é família espiritual e família consanguínea. Fala comigo, Romildinha. Quando a gente compreende essa questão da ligação espiritual, a gente deixa certos pensamentos de futilidade e até de egoísmo. Porque a minha família é pequena, era o pai e a mãe, e nós somos 4 irmãos. A minha mãe tinha uma preferência pelo meu irmão, que eu sou a mais velha, depois ele, que criava inimizade entre nós 3 irmãos, entre nós 4. E eu acho que ela também conseguiu tirá-lo de uma situação ruim, porque ele era intempestivo, impulsivo, agressivo em família, mas, graças a Deus, fora
ele não, né, não pegou vício, não, graças a Deus seguiu o bom caminho, estudou, formou e tudo mais. Mas despertava na gente o ciúme horroroso. E o meu pai comigo. E eu fui compreender acabar, né, com essa bobagem lá na adolescência, graças a Deus que eu tive uma pessoa espírita para me orientar nesse sentido, que me disse que meu amor, que culpa tem ela, se a ligação espiritual dela com ele é maior do que contigo? Aprende a lidar com o amor que ela tem para te dar, porque não tem volta. E ela foi muito dura na época de falar comigo. Essa é a sua mãe nesta existência. Você não terá outra. Nessa existência, não. Então, para de lamentar o amor que ela não tem para te dar como você gostaria. Contenta quando seu pai, olha aí, ele veio mediando essa situação suas e está aí, te amando eternamente, loucamente, e a sua mãe é para o seu irmão, e fazer o quê? Aí os meus outros 2 irmãos brincam que a gente morre de rir hoje, porque todo mundo compreende, né? Sim, bom, eles dois, eles ficaram encostados, coitados, um amando o outro, mas é tudo brincadeira, graças a Deus, que a gente é muito... E pior que fica a mesmo. preferência ficou clara. Tem algo semelhante também na minha família, assim. Aí eu costumo falar com a irmã minha que tem uma certa dificuldade, né? De entender, eu falo assim, pode observar que o perfil delas são iguais. Não tem como ter mesmo amor pra gente. A gente são almas totalmente diferentes. Sabe? E outra, isso tá tudo certo. Tudo certo. Só da mãezinha do paizinho ter lutado para criar a gente, para alimentar, primeiro encher as barriguinhas, não é? Com luta e dificuldade, porque no passado só Jesus, como é que era? Não era? Não era? Luta. Só de não ter abandonado ninguém, criado a gente na luta, dando o melhor que tinha, sem instrução que a gente tem hoje. Hoje em dia você conversa com um psicólogo, você aprende como é que você fala com a criança. Eles não tinham nada disso, eles não teve nem amor dos pais deles. Tinha tempo para ter amor, não. Hoje em dia, o que a gente abraça e beija os meninos, né? Fala que ama, né? Então, assim, e tá tudo excelente, tá ótimo. É o que a gente precisava para crescer e não ficar mais doido do que a gente já é. É ou não é? Sabe? É aprender a falar assim, não, que bom. É o que eu tive, o que eu precisava, e é isso, tá tudo certo. Tá tudo certo. Isso aqui explica muita coisa, gente. Muita coisa. Explica muita coisa. Resolve muita mágoa, resolve muita coisa. Não é pessoal, gente. Não entendam como pessoal. Não é pessoal. É uma questão apenas de afinidade. Quem é que não olha torto por uma pessoa da família que não tem afinidade? Quem que olha? Sejam sinceros. Faça esse favor para mim. Seja sincero, honesto. Mas isso acontece com o pai e mãe também, mano. O pai e mãe, às vezes, parar de sentir culpa, porque às vezes tem uma afinidade maior de um filho do que do outro. Tá tudo certo. Nós não sabemos o nosso passado. Então, tá tudo certo. Né? De semelhante agremiação na qual 2 seres, não é homem e mulher, 2 seres, se conjugam, olha aqui, conjugam, atendendo aos vínculos do afeto. O que precisa ter no relacionamento para se constituir uma família? Afeto. Conexão entre as almas e afeto. Surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Por meio do casal é estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Sem perceber, nós estamos trabalhando constantemente em comunhão com o mundo espiritual para a execução dos planos divinos.
Percebe isso? Isso se a gente honra a família, né? Se a gente honra a família. Deu para perceber aqui, gente? Sim ou não? Possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas. O que é elevado programa de ação do mundo espiritual? Família. Lar. Os seres que se conjugam. É o afeto. Continuando. Por intermédio da paternidade e maternidade. Paternidade e maternidade é missão, tá? É semelhante à missão de um benfeitor espiritual, de um mentor, de um guia. A diferença é que o pai e a mãe têm conhecimento limitado, visão de futuro limitada, mas a função é exatamente apontar para o caminho do bem. Para quê? Para ser um homem e uma mulher de bem. Geralmente a gente coloca outras coisas no lugar. Não, eu quero que seja uma pessoa bem-sucedida, eu quero que seja isso, seja aquilo outro. Não. A missão é de colocar no caminho do bem, é formar o ser humano como homem e mulher de bem. Se ele quiser ser carpinteiro, se ele quiser ser... É a vida dele. Qual que é o papel? Por isso que existe diferença. Qual que é o papel do pai e da mãe? Questão do livro dos Espíritos. A patermaternidade é a missão de apontar o caminho e na formação do homem e mulher de bem. Digo aqui, se esse pai e essa mãe for limitado no conhecimento, vai apontar caminho? Não. Apontar, não. Quanto mais conhecimento nós temos, mais segurança a gente vai ter para respeitar a decisão do outro, para respeitar a postura do outro. Porque o pai e a mãe não tem que impor sobre a vida daquele espírito. Tem que orientar sobre a ser ético, a ser honesto, a ser responsável, a ser digno. Entende? A gente mistura as coisas. A gente quer ser dono, exercer o poder da paternidade e maternidade sobre uma alma, querendo que ele seja um marionete. É diferente. Vocês já pensaram sobre isso? Sim ou não? Fala para mim aí. Empresta o livro dos Espíritos, por favor. Já pensaram, turma? Se bem que pode deixar. Semana que vem não vai dar para a gente trabalhar aqui tudo hoje. Semana que vem eu vou trazer uma questão para fundamentar essa minha fala. Que é uma questão do livro dos Espíritos que trata sobre a escolha dos filhos. Né? Às vezes o Kardec pergunta assim, olha... ele está falando sobre felicidade. Aí os espíritos dizem que em muitos momentos, muito obrigada, em muitos momentos, o que acontece com o indivíduo que é infeliz? Às vezes ele é infeliz. Ai, podia tanto achar fácil aqui, ó, que eu ler na íntegra para vocês. Dá só um segundinho aí, gente, que vale a pena. Aproveita e já anota aí, gente, umas reflexões, umas questões aqui. Obrigada, meu bem. Anota aí, fazendo favor. Vai tratar sobre as relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Porque como nós falamos muito isso aqui hoje, geralmente é aquilo que nos inquieta, nos provoca, é aquilo que a gente precisa mais conhecer, não é? Então, essas questões são do número 291 até o número 303A. Dá uma lidinha, fazendo favor. Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. De 291 até 303A. Só um minutinho que eu vou achar outra aqui. Ô, gente, tá achando que não, que eu não tô com o meu livro, sabe? O meu eu pego rapidinho, eu acho, mas eu vou pegar para vocês, porque
É uma questão, assim, que o dia que eu li, falei, isso aqui, gente, é isso. Eu fico devendo essa lição para vocês, tá? Vocês me cobram aí, Antônio Carlos? E aí, olha aqui. Tranquilo. Como, com quem, para quê? Eu parei onde? Eu parei aqui, ó. Por intermédio da paternidade e maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos para a vida superior, tá? Parei aqui. Marca aí, por favor. E aí, eu vou falar o como, com quem, para quê. Olha o que o Emmanuel fala. Sexo é espírito e vida, serviço da felicidade, da harmonia do universo. Aquilo que eu falei na semana anterior. Não traz felicidade. Ele está a serviço dela. Porque uma das características do sexo é revitalizar a alegria do casal. O Emmanuel fala das alegrias revitalizadoras do afeto. Isso se tiver uma relação sexual com qualidade, com respeito pelo outro, não uma coisa egoísta, né? Cada um pensa no seu prazer, não. Com respeito pelo outro, carinho, ternura, né? Porque o sexo envolve você e o outro, é uma permuta. Então, o foco da pessoa não pode estar nela, tem que estar no outro, porque senão não é sexo. Então, é uma forma do indivíduo sair de si. É cada um pensando no outro, porque do contrário, a relação vai ser péssima. Então, ele fala, sexo é espírito e vida, serviço da felicidade, da harmonia do universo, consequentemente reclama responsabilidade e discernimento, responsabilidade e discernimento, cada um consigo, cuidando da sua sexualidade. Onde e quando se expresse. Olha, onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas. Observando em si, gente. Observando em si o como da relação sexual, como, com quem e para quê. Em relação à sexualidade, eu preciso me observar, as minhas intenções. Por quê? Porque se eu paro para pensar, eu paro no com quem, eu paro e falo assim, mas eu vou ter um relacionamento com fulano? Eu posso assumir relacionamento com fulano? Isso tem perspectiva de futuro? Não, então já nem dá. Tem que passar por esses 3 crivos. Como? Como? É seguro? É respeitoso? Não, não é não. Entende? Não, não quero. Então é não. Pode ser o marido. Não é não. Porque do contrário é violência. Então, como? Existem várias questões. Responsabilidade do casal. Daqueles 2 seres. Como? Mas tem que ser algo qualitativo. Porque senão é como se você tivesse com sede tomando água salgada. Vai acabar a sede? Vai matar? Não, não vai. Misturar afeto também, achar que você vai suprir uma questão de afeto, de amor no sexo, é erro também. Tá? São coisas distintas, devem estar ligadas, mas são distintas. Então, eu como, eu com quem, vira André Luiz e diz, não assuma compromissos afetivos que você não pode sustentar. Vira Emmanuel em outra oportunidade e diz, existem relacionamentos, existem jogos afetivos. Essa palavra é boa. Essa colocação é boa. Jogos afetivos. Existe aquele sexo que é um compromisso entre 2 seres, de responsabilidade daqueles 2 seres. Existe algo que é apenas um jogo afetivo. A palavra diz alguma coisa para vocês? Sim ou não? Coloca para mim, por favor, se vocês entenderam a profundidade da colocação jogos afetivos. O jogo é uma coisa mais trivial, né? Eu mais jogo simples, com o de outro. brincadeira. Eu olho para o outro e falo, o que eu posso obter do outro? Explorar, retirar do outro.
Ah, mas vai destruir a vida. Entende? Tem algumas questões que eu preciso entrar, mas eu não vou entrar porque está no final do estudo. Nós não vamos terminar no final com um raciocínio denso, mas eu vou voltar nisso de novo. Ficou claro? Eu vou voltar nisso de novo. Mas reflitam sobre o como, com quem e para quê. Para quê? É para quê? É sexo imediato? Mas e a pessoa? Não, mas é um acordo entre eu e a pessoa, tá tudo certo. Não tá. Não existe sexo sem compromisso no sentido de sempre vai ter ali implicações de ordem magnética. O sexo ele não foi criado para isso. A função do sexo não é para isso. Mas a gente não tem prazer, tem o prazer no sexo. A função prazerosa é exatamente para que a gente possa fazer o uso deles. Já perceberam que tudo relacionado ao mundo corporal gera prazer? Ou não? Eu vou perguntar de novo, porque é filosófico e profundo. Vocês já perceberam que tudo que está relacionado ao mundo corporal gera prazer? Comer e beber, que prazer. Sim. Como é bom comer, Tem como mais, é bom beber. Tem mais, dormir. Eu amo dormir, Você amo. sentar debaixo de uma árvore, você tá no sol, tá um calor, você senta ali, vem aquela brisa, tudo gera prazer. Não tem nada errado com isso, não. Mas o objetivo final do sexo não é o prazer. O prazer é um dos componentes que agregam valor ao sexo. E o equilíbrio nisso tudo, né, Rose? Nesses prazeres corporais. Se a gente entende a finalidade das coisas, volto a repetir, o sexo, o prazer é um dos componentes que se encontram inseridos no sexo, não é o objetivo final. Tem gente que vê como objetivo final. Nesse caso, a diferença é ir no banheiro e ter uma relação sexual. Não pode ser a mesma coisa. A gente não é bicho. O bicho é regulado por ciclo. A cadela entra no cio. A cadela não pode virar e dizer, a natureza é em mim que quer, eu estou no cio. Ela não tem isso, mas a gente pode dizer. Nós somos seres racionais, a gente impera sobre o corpo, ou pelo menos deveria imperar. E aí que está o diferencial entre o ser humano e o animal. O ser humano pode dizer não a si. Ficou claro aqui? Não! Por isso que eu vou voltar depois de novo, porque eu queria que vocês refletissem sobre esse tripé aqui, esses três componentes. É o como, com que e para quê. Na dúvida, pergunte a si como. Ih, não, isso aqui abusivo para todo custo, não. Aí parou no como. Com quem? Parou no segundo. Para quê? Para quê? Ficou claro isso aí? Para quê? Não assuma compromissos afetivos que você não pode sustentar. Então, para quê? Tá, Rose, mas se é libido, nós vamos aprender a lidar com isso. O objetivo do livro é esse. O objetivo do livro é exatamente esse. Vamos aprender a lidar com isso. Nós vamos entender o nosso corpo, respeitar, conversar com ele. Porque não dá para a gente sair endemoniado e botar a culpa no corpo. Vamos aproveitar que é carnaval! Hoje eu recebi uma imagem muito interessante, uma doença do beijo. Tem isso. A boca aberta, com inflamação para tudo quanto é lugar. Eu não consigo entender por que a pessoa associa sexo ao carnaval. Se isso não é sintomático, não é diagnóstico, eu não sei o que é. Entende? Isso é aquele prazer que você falou aí. Que a pessoa associa esse prazer do carnaval com prazer sexual e vai banalizando Pois tudo. é, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso que eu consigo entender. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma música, uma dança, não tem nada a ver com a outra. Não entende isso? Qual o momento da história que você... Enfim, sem querer trazer conotação moralista, né? O objetivo não é esse, é nos entender.
mas o nosso momento passou 5 minutos, né? Vamos ficar com essa reflexão aí, sobre o como, com quem, para quê. Depois nós vamos voltar sobre isso. Mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre esses pontos, tá? Fazendo favor, para que a gente possa avançar um pouco mais depois. E aí a gente, na semana que vem, finaliza o capítulo 2. Queria estar lá nos 18, 19, aprendendo isso. Hã? Queria estar lá nos 18, 19, como minha vida seria mais feliz. É verdade. Mas tá em tempo, minha amiga. Oi, gente, obrigado pela companhia. Vilma para a gravação. Quem quiser ficar para pré-radiação, para aproveitar e gastar um bocado de fluido, quem já gasta um bocado de fluido, a gente direciona os nossos fluidos aí para os enfermos, as perolinas no nosso coração. Deixa eu pegar minha lista aqui. Eu mandei uma lá para o grupo. O que eu preciso é de um método, critérios